Paz seja convosco. Hoje é o dia 119 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 9, 10 e 11. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Perez, filho de Judá, foi Utaí, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moraram em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Rodavias e bisneto de Hassenuá. Ibinéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi e neto de Micri. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Abinijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moraram em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali moravam também Azarias, que era o administrador do templo. Era filho de Hilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tretaneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Meselemite e tretaneto de Mer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Razube, neto de Azicã, bisneto de Razibias. Ele era do grupo de família de Merari, Paquebacar, Heres e Galai. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Jerequias, filho de Asa, neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofá. Moravam em Jerusalém as seguintes guardas do templo: Acube, Talmon, Aimã, Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes dos grupos de família de Corá, eram encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com o povoado onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Ele e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções: norte, sul, leste e oeste. Cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era o seu dever guardá-lo e abrir os portões de todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados, e da farinha de trigo, e do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo da família de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo.
Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço dia e noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas que, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados, eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. Seu filho mais velho se chamava Abidom, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner e Nabade, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, Quis foi pai de Saul, Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizuia, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Arei e Acás. Acás foi pai de Jairá. Jairá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmevete e Zine. Zine foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Os filisteus lutavam contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estava o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Aminadab, Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em cima de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: "Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim." Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no Monte Gilboa. Então eles cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas deles num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube o que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: "Nós pertencemos ao mesmo povo que é você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor seu Deus prometeu que você seria protetor e o chefe do povo dele." Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus. E os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que eles nunca entrariam na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: "O primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército." Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza, por isso foi chamada Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino.
O primeiro foi Jazobeão, do grupo de família de Raquimone. Jazobeão era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinham Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Auí. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Eles estavam numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação, lutaram contra os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: "Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém." Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram a Davi, mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: "Ó Senhor, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la." E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que fizeram os famosos três. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou com 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder, mas ele não era tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabizel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio e um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estes foram os atos de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os três. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Amote de Haror, Relé de Pelon, Irá, filho de Iques, de Tecoa, Abiezel de Anatote, Sibecai de Rosate, Ilaí de Aiô, Maari de Netofate, Relé, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Hurai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Razem, de Zon, Jonatas, filho de Sage, de Harar, Airão, filho de Sacar, de Harar, Elifal, filho de Ur, Hefer, filho de Mequerate, Aias de Pelon, Esro de Carmelo, Naaraí, filho de Esbaí, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Hagri, o amonita Zeleque, Naari, de Beirote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá de Garebe, de Jati, Urias, o Itita, Zabade, filho de Ilaí, Adiná, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30. Hanã, filho de Maacá, Josafá de Mitene, Uzias de Asterote, Samá de Jeiel, filhos de Rotão e Aroer. Jediael, filho de Sini, seu irmão, Joá de Tis. Eliel de Maave, Jeribai de Josavias, filho de Elnaão, Itimá, um moabita, Eliel, Obed, Jaziel e Mesoba. Terminamos a leitura de hoje, mas antes de você ir embora, não esqueça de deixar o seu gostei, o seu joinha e compartilhar este livro na sua rede social. Te espero amanhã. Beijo, que Deus abençoe. Tchau, tchau!